Olha, enquanto o mundo teme o surto do coronavírus, do Covid-19, que atinge principalmente a China, outra estatística preocupa o Brasil. Em 2019, foram registradas 796 mortes em decorrência de infecção pelo vírus da gripe H1N1, segundo o Ministério da Saúde. E por isso, o Instituto Butantan triplicou a produção da vacina contra a gripe e pode começar a atender o mercado internacional. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, nos estúdios do Jornal da Manhã, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas. Doutor Dimas, como vai? Bom dia, muito obrigado por estar aqui. Olha, eu que agradeço o convite. Bom, falando primeiro sobre a gripe, né? Essa produção, eu me lembro que já há alguns anos, desde o surto do H1N1, o Butantan começou a fazer as pesquisas para desenvolver vacinas, enfim, entender melhor a doença. De lá para cá, o que evoluiu e agora com essa produção que pode ser exportada? O Butantan começou a incorporação da vacina da gripe há 20 anos. E, mais recentemente, ele tem investido na duplicação da sua capacidade produtiva. E hoje nós produzimos já mais ou menos 10% do mercado mundial em termos de volume. Então, é o principal produto do Butantan. Nós vamos entregar ao Ministério da Saúde esse ano 75 milhões de doses, quer dizer, 1 a cada 3 brasileiros vai receber uma vacina da gripe feita pelo Butantan. E é um programa muito fortalecido em termos de prevenção, né, das doenças respiratórias nessa época do ano, agora que se aproxima. Né? Então é uma alegria para nós. Esse ano nós inovamos mais uma vez nessa área, porque nós também produzimos uma vacina que chama H1N1, como você mencionou, né, monovalente, e a regular é trivalente, ela é contra 3 vírus. Né? Então, estamos muito esperançosos, inclusive, de introduzir essa vacina no mercado mundial, porque a campanha da gripe ela pode ser feita em 2 períodos do ano. No primeiro semestre para o hemisfério sul, como é o caso do Brasil, e no segundo semestre para o hemisfério norte. Né? Então, nós atendemos todas as necessidades do Brasil no primeiro semestre e agora pretendemos também produzir vacinas para o hemisfério norte, né? E entregar para os órgãos internacionais, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, nós queremos tornar o Brasil muito forte na produção de vacinas, principalmente na vacina da gripe. Doutor, em relação à dengue, sim, em que pé está, como é que está esse processo da vacina contra a dengue? Esse é um outro caso muito interessante, porque a vacina da dengue ela está em desenvolvimento no Butantan desde 2014. O ano passado nós terminamos a 3ª fase do estudo clínico. Nós incluímos no estudo mais de 17 mil voluntários. E agora nós estamos aguardando os resultados desses estudos clínicos. Nós já temos uma fábrica em operação. Quer dizer, a hora que esses resultados aparecerem, né, a fábrica pode entrar, né, registrando o produto na Anvisa, pode entrar na produção da vacina e distribuição. É o primeiro caso de uma vacina, né, desenvolvida, né, no hemisfério sul que vai ser transferida para o mundo todo. Quer dizer, nós temos acordos já com outras empresas multinacionais como a MSD, né, que irão incorporar a nossa vacina e distribuir a vacina para o mundo todo, porque é um problema mundial, né? Não é só um problema no Brasil. Doutor Dimas, a situação financeira do Butantan é estável? Tá? Como é que está? Veja bem, nós procuramos a sustentabilidade, essa é a meta. Quer dizer, nós não podemos depender exclusivamente dos recursos de orçamento. Então, as vacinas elas são ressarcidas pelo Ministério da Saúde. Né? Então, nós temos lá uma fundação de apoio que recebe esses recursos que são ressarcidos e, com isso, dá uma estabilidade financeira, permite algum investimento, é o que tem acontecido, e nós pretendemos, com a ida para o mercado externo, com a exportação, reforçar isso e desenvolver as outras áreas do Butantan que precisam ser desenvolvidas, como, por exemplo, a produção de soros contra veneno de cobra, de escorpião. Quer dizer, nós já aumentamos muito a nossa produção dos soros, mas também existe uma demanda mundial. Né? Nós temos necessidade de países como a África, por exemplo, e constantemente nós somos questionados pela Organização Mundial de Saúde se nós não poderíamos também atender outros países. Então existe essa programação,
Nós estamos investindo na nossa capacidade de produção, quer dizer, nós temos uma fazenda onde nós, no momento, temos 800 cavalos, porque o antissoro é produzido em cavalos, né? Modernizamos a estrutura de produção, estamos aumentando a quantidade de matéria-prima e isso vai nos permitir ofertar maior volume de soros, né, para o Brasil e, quiçá, lá na frente para o mundo. Perfeito. Agora, Rodrigo Constantino, a pergunta para o diretor do Instituto Butantan. Bom dia, diretor. O Butantan realmente tem um reconhecimento, né, de excelência no mundo. Por acaso, hoje a Gazeta do Povo tem uma reportagem sobre a fuga de cérebros voltada exatamente para a área de pesquisa científica, né, que encontra um ambiente muito hostil no Brasil ainda, em relação a investimento, em relação... Agora, não a capacitação. Muitos desses que são formados, desses pesquisadores que são formados nas nossas universidades, eles são competitivos em nível global. Eu queria a sua avaliação em relação a isso. É difícil manter o talento no Brasil? Como é que o senhor enxerga essa questão? Veja bem, o Butantan é um instituto de pesquisa, não é ligado diretamente à universidade. Então, as pesquisas têm um foco muito mais prático, né? O desenvolvimento de vacinas, aperfeiçoamento dos produtos. E no estado de São Paulo, a ciência não sofreu, né, o que se diz que sofreu em nível nacional. A FAPESP, que é o órgão que apoia aqui, tem mantido seus investimentos. Lá no Butantan nós temos 27 laboratórios de pesquisa, nós temos projetos ativos e esses projetos são projetos relevantes e estamos ampliando. Quer dizer, recentemente nós tomamos a decisão de incorporar novas terapias, principalmente contra o câncer, né? Então nós vamos inaugurar ainda esse ano uma fábrica de anticorpos monoclonais e esses anticorpos monoclonais são dirigidos especificamente para o tratamento do câncer, né? São remédios de alto custo, de propriedade de multinacionais e nós estamos desenvolvendo aqui os biosimilares, né? Dando aí um avanço muito grande para a saúde pública do Brasil. Doutor, o senhor também tem um projeto para construir uma espécie de Centro Mundial de Produção de Vacinas. O que seria isso? Isso seria a independência realmente do Butantan. Quer dizer, quando nós olhamos o mercado de vacinas no Brasil, ele é um mercado importante, mas ele não é suficiente para você incorporar todas as vacinas, né? Hoje o calendário de vacinação do Brasil são mais de 2 dezenas de vacinas. E nós somos dependentes das indústrias multinacionais. Então o CPV, isso que nós chamamos de Centro de Produção de Vacinas, ele tem essa característica. Primeiro, ele é inovador no sentido de reunir em um único edifício, uma estrutura física, 7 plataformas de produção de vacinas. E com isso nós vamos ter uma grande capacidade de vacinas, vamos atender o Brasil nessas 7 vacinas e vamos começar a mandar essas vacinas para o mundo. O Brasil importa vacinas? O Brasil importa vacinas. Muita vacina? Muitas vacinas, muitas vacinas, né? Então nós precisamos, no médio e longo prazo, tentar ter independência, porque as vacinas elas vão continuar aparecendo, né? E as doenças infecciosas, estamos aí com o coronavírus, né? Então isso é um desafio constante e é a forma mais efetiva de você prevenir certas doenças, né? Então o CPV ele entra nesse escopo de dar uma independência para o Butantan, mas também olhar para a autossuficiência do país nessa área, no médio e longo prazo. E agora, o senhor mencionou o coronavírus. O senhor, como especialista, como que o senhor enxerga a dimensão dessa doença, o processo de criar uma vacina para ela? Que não há nenhum caso no Brasil. Exatamente. É sempre bom lembrar, né, doutor? Mas se veja, a dinâmica da epidemia mostra que certamente vai se espalhar pelo mundo. Quer dizer, a velocidade com que isso tem acontecido lá na China e a gravidade com que tem atingido os pacientes, né? Então nós devemos nos preparar e o mundo está muito preocupado, né? E dentre as ações é o desenvolvimento de uma vacina. Normalmente o desenvolvimento ele vai de 6 a 1 ano de desenvolvimento. Quer dizer, nessa situação, como é uma situação de emergência, pode até ser que ocorra aí um aumento dessa velocidade, né? Mas seguramente os próximos meses, né, vão definir o rumo dessa epidemia, né? Ela pode desaparecer, como aconteceu antes com a SARS e a MERS, e pode se cronificar, como a gripe, né? O Butantan tem feito pesquisa em busca dessa vacina contra o coronavírus? O Butantan tem muita experiência em virologia, né? Tem um time de pessoas lá que desenvolve vacinas, né?
Mais recentemente, nós estávamos focando no desenvolvimento de vacina para a Zika e para a chikungunya, e agora aparece o coronavírus, então agora nós temos que também nos dedicarmos a isso. Nós temos conexões com o mundo inteiro na área de pesquisa. Né? Então, tem os órgãos americanos que estão na frente, na vanguarda no desenvolvimento de vacinas, então nós estamos lá trabalhando junto. Né? Quer dizer, na medida em que houver uma vacina, a ideia é trazer essa vacina rapidamente para o Butantan. Dr. Dimas Tadeu Covas, diretor do Instituto Butantan aqui de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela visita e venha sempre. E eu que agradeço, uma oportunidade muito importante. Obrigado. Obrigada.